e aí estamos liberados para começar. Vai lá, boa apresentação, daqui a pouco que eu entro para fazer comentários, se necessário. Né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guilherme. Tá dando para ouvir beleza aí? Boa tarde, está sim. Show de bola. Bom, a gente vai falar sobre doença de Gumboro, né, ou doença infecciosa da bursa. Os integrantes é a Andressa Vitória, o Arthur, a Crícia, o Gabriel Camilo, a Júlia, a Mariana Esther, eu, o Pedro, né, e a Rafaela Gontijo. Bom, pessoal, vou começar aqui sobre a introdução, né? A doença infecciosa da bursa é uma doença viral, né, causada por binovírus. É uma doença viral causada por binovírus, que é um vírus altamente presente nas criações de aves, né? É uma doença de caráter agudo também, que acomete as aves jovens. Bom, ela é uma doença aguda, na qual as aves acometidas vão desenvolver um quadro de imunossupressão grave, que é um quadro de difícil reversão, e, consequentemente, aí vai estar gerando enormes prejuízos, quanto pela perca de produção do lote acometido e também pela sua mortalidade. Então, gente, a bursa de Fabrício... Estão me escutando? Sim, estamos, Arthur. Beleza. A bursa de Fabrício, ela é um órgão linfóide primário e é exclusivo das aves. Ela é responsável pela maturação e diferenciação das células produtoras de anticorpos, os linfócitos B. Inclusive, Arthur, com certeza você sabe que o linfócito B, ele tem esse nome de linfócito B, não é A, não é C, não é D, não é E, não é F, não é G, ele tem esse nome linfócito B, porque ele foi descoberto, né, na bursa de Fabrício, por isso essa denominação linfócito B. Mas eu já falei, você sabe que eu já falei isso aí para vocês lá na imunologia, há 500 anos atrás. Segundo período. Então, gente, quando esse processo de maturação é finalizado na bursa de Fabrício, esses linfócitos, eles se deslocam, né, para os órgãos linfóides secundários. Na imunidade moral, os anticorpos produzidos pelos linfócitos B, chamados de imunoglobulinas, possuem um importante papel de combate específico. Algumas das imunoglobulinas presentes nas aves são o IgM, o IgA. Pode passar, por favor? Macroscopicamente, a bursa ela é um órgão em forma de bolsa que surge entre o terceiro e o quinto dia de desenvolvimento embrionário, na região dorsal do animal, da porção final da cloaca das aves. Ela recebe esse nome devido ao Hieronymus Fabricius, que a descreveu em 1621. Pode passar, por favor? A estrutura histológica da bursa de Fabricius ela é semelhante ao timo. Ela está dividida em lóbulos por septos de tecido conjuntivo frouxo, com pouco colágeno e celularidade abundante. Cada um dos lóbulos da bursa ela apresenta córtex e medula. Assim como outros órgãos primários, a bursa de Fabrício sofre involução gradual, ou seja, atrofia conforme se atinge a maturidade sexual. E com isso, o tecido linfóide secundário ele se encarrega do restante da reação imune. Pode passar. Boa introdução, viu? Muito boa introdução. E só complementar, né? E embora involua, né? Assim como o timo involui, assim como a bursa involui, assim como a medula óssea vermelha, ela diminui, né? Relativamente a sua extensão permanece ativa, né? E aí, o fato dessa involução, como é que é interessante as coisas? O fato de ocorrer essa involução da bursa de Fabrícius e ela ser mais proeminente, né, nos animais jovens, explica um pouco do que o Pedro falou anteriormente, né, que é uma doença que acomete com maior gravidade, com maior impacto os animais jovens.
Então, veja como é que o conhecimento anatômico e imunológico vai contribuir para a gente entender, né, a ocorrência da doença, como a doença ocorre, como ela se desenvolve, quais classes são mais acometidas. Muito boa introdução. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco, né, da etiologia do vírus da doença de Gumboro. O vírus ele pertence à família Pinaviridae, do gênero Arbignavirus. E esses birnavírus, né, eles têm essa capacidade de serem constituídos pelo RNA de fita dupla, o que configura para eles também terem essa maior resistência, tem uma capacidade muito grande, tanto de mutação quanto de evolução. Eles evoluem muito rápido. E isso também é um ponto muito negativo, porque fica muito mais difícil para fazer a eliminação desses vírus no ambiente. No genoma viral desses vírus, eles possuem algumas proteínas, né, estruturais que são importantes para que eles desenvolvam algumas características. Tem a VP1, VP2, VP3, 4 e 5, sendo que a VP1 ela tem a função de fazer o encapsulamento das partículas virais. A 2 faz a indução dos anticorpos. A 3 ela tem a capacidade de fazer essa estruturação do vírus. A 4 a protease viral. E a 5 desenvolve o papel de regulação do ciclo viral. A doença de Gumboro, né, o vírus ele ainda tem 2 serotipos, sendo que ele tem, digamos, o maior poder patogênico para as galinhas, e o 2 ele infecta mais perus, só que ele já foi descrito, né, em galinhas, só que ele é menos virulento. Pode passar, por favor? Em relação à transmissão, a transmissão do vírus da doença de Gumboro, ela é uma transmissão de forma horizontal, direta ou indireta. O que seria isso? A direta seria de uma ave já infectada para outra susceptível, né? E a indireta seria do ambiente para uma ave susceptível àquele vírus. Não há relatos aí de transmissão vertical, né? Ou seria transmissões pelo ovo. E os principais hospedeiros aí deles são os frangos, né? Mas alguns autores aí já relataram que conseguiram isolar tanto em perus quanto em patos também. A principal via de infecção aí é a fecal oral, mas as aves aí também podem se infectar pelas vias respiratórias e oculares, através das poeiras aí e aerosóis fecais. O vírus ali, ele vai começar a infecção dele nas placas de pele e no intestino da ave, onde ele vai passar pelo fígado e alcança ali a corrente sanguínea da ave. Quando ele atinge a corrente sanguínea, ele consegue chegar lá na bolsa de Fabrícios. Isso aí em poucas horas. Posteriormente ali, ele vai infectar os outros órgãos linfóides, que estão espalhados aí pelo corpo da ave. E o principal alvo dele tanto os macrófagos quanto os linfócitos B imaturos. E a excreção dele é feita pelas fezes do animal, por mais ou menos 14, 10 dias aí. E ele resiste um longo período aí no ambiente, né? Que seria na cama dos aviários, no esterco, ração, etc. aí. Além disso, a gente tem que ficar esperto aí com os veículos carregadores, né? Seriam os besouros, principalmente por causa deles estar presente nas fezes aí, os pássaros, veículos, e os homens aí também são fonte de contaminação para as aves ali nas granjas. É importante a gente salientar também que algumas aves portadoras, principalmente as convalescentes e animais carreadores, eles aparentemente podem se apresentar sadios, mas podem ter o vírus ainda e levar esse vírus aí para dentro das granjas e causar um surto aí. Pode passar. Eu vou falar os sinais clínicos. Dá para me ouvir direito? Dá sim. Tá. O período de incubação, né, do vírus aí é de 2 a 3 dias, com a evolução da doença variando de 5 a 7 dias. Ele se desenvolve, né, a doença clínica ela se desenvolve nas aves a partir da infecção por vírus do tipo 1, e é possível notar lesões na bolsa cloacal, nos rins, intestinos, e nos vasos sanguíneos dos músculos esqueléticos.
ele pode surgir aí de forma rápida, causando apatia, diarreia aquosa esverdeada, devido ao aumento do consumo de água e diminuição do consumo de ração, desidratação, redução do consumo de alimentos e morte de animais tipicamente sensíveis, resultando em maior morbidade e mortalidade moderada. Aqui temos uma ave, né, bem apático, ele está com o pescoço recolhido e as penas sujas, né, que pode ser característico da diarreia. Aos 4 dias da infecção, aumento, né, da bolsa cloacal, seguido de edema, hemorragia, transudado fibrinoso, nacerose na mucosa. Aqui nessa imagem a gente pode ver a bolsa cloacal bem aumentada de volume, né, com edema. E ao decorrer da infecção, o tamanho da bolsa vai diminuindo gradativamente até se atrofiar por completo no 7º dia, após a infecção. Aí coincide com os sinais clínicos mostrados na figura 1, como a diarreia, né, apatia extrema, inatividade, e há uma baixa taxa de conversão e de ganho de peso médio diário. Ou seja, né, como eles são mais fracos, precisam comer mais, e mesmo assim eles não ganham peso. Aqui nessa imagem a gente vê a hemorragia muscular, aqui a gente vê a lesão hepática, na figura C a gente vê a atrofiação, né, da bolsa cloacal, e na figura D a gente vê a lesão no proventrículo. A doença subclínica, ela ocorre mais, né, em indivíduos jovens, com menos de 3 semanas de idade, e com baixa imunidade materna. Ela é a mais importante quanto ao impacto negativo para o sistema, né, imune dos animais. Ela é conhecida como doença imunossupressora, ocorre, né, como eu falei, em aves jovens, antes de haver colonização linfocitária, né, dos órgãos linfóides secundários, e aí com graves efeitos negativos na competência imune do animal. Na histopatologia, a gente vê a bolsa cloacal, né, com folículos linfóides, com rarefação linfocitária, atrofia folicular, necrose e cistos foliculares. Aqui nessa imagem, na letra F, que a gente vê, né, a necrose dos folículos, e aqui na letra V, a gente vê a formação de folículos císticos e vacuolizados. E também a gente percebe a redução das pregas ao redor aqui. Então, Ponto importante, Rafael, antes de você começar a falar, é que a doença clínica, ela pode levar aí a mortalidade de até 100% dos animais do galpão, dependendo, né? Vai depender da cepa envolvida, de 40% a 100%. E a morbidade é de praticamente 100%, ou seja, uma vez que a gente tem a introdução, a gente tem o agente presente, até pelas características estruturais dele, né, de ser não envelopado e praticamente impossível de ser eliminado do ambiente, a não ser que haja, né, o vazio sanitário, com desinfecção, com produtos assim, bem agressivos, ela vai estar presente ali, vai causar doença clínica ou subclínica no galpão inteiro. E o problema da doença subclínica são dois. Primeiro, que vai ser um animal que mesmo não aparentando sinais clínicos, né, vai ser um animal que vai se desenvolver menos e um animal extremamente suscetível a outras infecções. Quais infecções? Várias daquelas que vocês apresentaram aqui nas últimas aulas. Então, vai ser mais suscetível a infecções bacterianas, E. coli, salmonela, micoplasma, por protozoários, eméria, por vírus, né? Vários vírus que a gente viu aqui, né? Inclusive da doença de Marek, anemia infecciosa das galinhas, dentre outros, que vai tornar esses animais muito susceptíveis, né, a essas outras doenças
que muitas vezes são as que vão levar esses animais com doença de Gumboro à morte, tá? E outra importância da doença subclínica é que a gente só vai perceber isso muitas vezes quando der pau, né? Como os animais não vão apresentar sinais, vai todo mundo achar que está tudo bem, está tudo maravilhoso, até que há introdução ou até que há um surto de uma outra doença secundária, e aí eu tenho o galpão ali, eu tenho aquelas aves sucumbindo por essa doença secundária aí, influenciada pela imunossupressão causada pela doença da bursa de Fabrício, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Então, como o Guilherme mesmo falou, o diagnóstico ele fica mais fácil quando o animal apresenta sinais clínicos agudos, ou quando ele vem a óbito e a gente consegue ver aqueles achados macroscópicos que a Crícia mostrou. E aí, o diagnóstico, ele precisa ser confirmado através de testes laboratoriais, porque existem outras doenças que podem causar lesões na bursa, como, por exemplo, a doença de Merek, Newcastle, micotoxicose, essas que já estão citadas aí. Então, a gente precisa, para confirmar a doença com testes. E os testes mais utilizados são o PCR, o ELISA e a imunodifusão em agar, ou teste de precipitação em agar-gel. Pode passar. O PCR é o teste mais assim solicitado para se obter o diagnóstico de doença de Gumboro, por ser um teste de alta sensibilidade e especificidade, além de ser rápido. E o PCR, a vantagem dele para o diagnóstico é que ele consegue detectar e identificar o agente em questão que a gente está procurando a partir de amostras pequenas. Então, por ele ter essa facilidade e ser mais rápido, ele é o mais escolhido. Pode passar? E aí... Rafaela, volta aí um slide aí. O que tem a ver essa imagem aí com a PCR? Então, pelo que eu sei, que eu vi, o que eu vi parece que tiram até de sangue, só que eu não sei. Falar a verdade com você, Guilherme, eu não entendi muito bem a ideia do PCR no diagnóstico da Gumboro. Eu fiquei até com um pouco de dúvida, porque eu ia até falar agora no próximo slide, porque eu vi outros trabalhos falando que o ELISA é o melhor. Só que aí depois eu li que o PCR também é o melhor, só que eu não consegui achar direitinho a conciliação do PCR, como que ele funciona na doença de Gumboro, entendeu? Entendi. Eu sei porque que você não sabe, porque que você não entendeu isso, você não entendeu... Se você puder até me explicar, eu agradeço. Porque o seu professor, aquele imbecil do seu professor de imuno, não teve tempo para abordar os métodos. Não, eu sei que usa o SUAB, faz a cultura, tudo bonitinho, eu sei que é. Só que eu não sei que eu não consegui achar. E aí, quando eu achei falando que tirava do sangue. Aí eu não entendi. Eu juro que eu não entendi. Isso foi uma questão que até ficou assim em branco para mim, porque eu não entendi mesmo. Entendi. Mas se você puder explicar, eu agradeço. Técnicas diferentes, né, com objetivos diferentes. No caso do ELISA, aí, eu vou coletar o sangue do animal para ver se ele tem anticorpos contra o agente. Tanto que no ELISA é o ELISA direto que faz, né? Para a doença de Gumboro. Tem não importa se é direto ou indireto. Eu posso utilizar ambos, detectar anticorpos contra o vírus. Só qual é o problema? Se eu detecto anticorpos, né, quer dizer que aquele agente está causando problema naquele momento? Não necessariamente. Quer dizer que aqueles animais estão infectados? Pode ser que sim, mas pode ser que sejam animais vacinados, o que é frequente. Sim, porque ele também é usado para ver a eficácia da vacinação também. Podemos utilizar também. A PCR é um método utilizado para a detecção do genoma. O genoma, isso. Organismo. Então, se tem o genoma presente ali, provavelmente, né, eu tenho o micro-organismo presente ali. E aí, onde que eu vou procurar o micro-organismo ou o seu genoma? Naqueles locais onde ele infecta com maior predileção, né, com maior tropismo. Aqueles locais onde eu tenho a maior probabilidade de encontrar esse agente. No
A doença da bolsa de Fabrício, qual que seria esse local melhor para eu coletar para tentar encontrar o vírus que infecta a bolsa de Fabrícios e causa a doença da bursa de Fabrícios? Vai na bolsa de Fabrício. A bolsa de Fabrícios, né? Não é é o melhor, não é o único. Eu posso coletar também o fígado, eu posso coletar o baço, eu posso coletar os rins, eu posso coletar onde mais que ele infecta. Ele infecta também o trato gastrointestinal, né? Então posso coletar o proventrículo, né? Mas eu vou sempre, 100% das vezes, coletar a bolsa de Fabrícios, né? Que é o local que eu tenho a maior chance de encontrar o genoma. Se eu encontro o genoma ali, eu sei que aquele animal está infectado. E aí basta eu correlacionar com os outros dados epidemiológicos, sintomatologia, etc., que eu tenho. Então, esse aí, ó, esses tubinhos aí, né, tubinho de coleta, eles não têm muita... Eu posso fazer a PCR a partir do sangue? Posso, mas aí o animal precisa estar em viremia. Mas, Acontece na muito verdade, rápido. eu coloquei mais só para representar mesmo que precisa de exame laboratorial, não foi muito... Entendi. Não, beleza, beleza. Vai lá, vai lá. Claro. Tá. Aí, o teste de ELISA, que igual eu falei com o Guilherme agora, eu vi outros trabalhos falando que o ELISA é o mais usado, e é aquele que eu falei agora, que é o ELISA indireto, que é lá na plaquinha vai ter o antígeno, que a gente vai colocar o material, que com a presença do substrato, se houver interação antígeno-anticorpo, tem alteração de cor. E se tem alteração de cor, é um teste positivo. E além de usar para o diagnóstico, como eu já falei também, ele é usado para avaliar a vacinação, porque ele consegue distinguir também algumas cepas virais. Pode passar. E aí, a imunodifusão em H, ou teste de precipitação, que é um teste muito simples, né? Assim, ele é mais demorado do que o PCR e o ELISA, mas ele normalmente ele é um dos mais indicados também, porque ele é fácil de fazer e ele é, assim, aparece, a gente fez a olho nu, essa linhazinha assim, é porque deu resultado positivo, porque vai ter a plaquinha com o anticorpo, a gente coloca o material lá com o antígeno, né, infectado com o antígeno, se houver interação antígeno-anticorpo, vai formar um emaranhado, uma precipitação, em que a gente consegue visualizar assim, a olho nu mesmo, igual essa linhazinha na foto. Então, esses são os testes mais recomendados para diagnóstico da doença de Gumboro. Pode passar. Bom, o tratamento de Gumboro ele é muito limitado, né, devido aos danos que essa doença causa aí no animal. Então, devido a isso, acontece de muitos medicamentos serem contraindicados por causa do efeito colateral que ele causa no animal. Então, por esse motivo, também não utiliza mais o uso dos antibióticos para infecções secundárias e por todas essas causas que ele causa da doença, não existe mais um tratamento. Então, deve ser feito aí... Oi? Perdão, pode prosseguir. Então, deve ser feito aí um controle, né, da doença por meio de medidas preventivas e também de biossegurança. O Pedro vai estar especificando mais um pouco sobre as medidas preventivas para a gente. Pode passar. O tratamento desses animais é muito complicado, porque mesmo que envolva, evidentemente, há envolvimento de agentes secundários, essa doença ela arrebenta o sistema imune, né? A via infecciosa das galinhas, ela arrebenta o sistema imune desses animais. E o tratamento por si só, né, pode até segurar um pouquinho ali esse animal, mas o animal é totalmente dependente do sistema imune, que está arrebentado. Tem metade, 1/3 das estratégias do sistema imune desse animal não existe. Ele está na dependência aí da imunidade inata, um pouco da imunidade celular, alguma coisa, ele não tem imunidade humoral, né? Produção de anticorpos, em quantidade, qualidade adequadas, nenhum. Então, ele está arrebentado. E aí esse tratamento vai ser realmente de baixíssima eficácia, o que comprova, né? O que contribui demais para as altas taxas de mortalidade que a gente tem em surtos dessa doença em granja variando aí de 40% até 100% dos animais mortos.
Bom, pessoal, aí temos o controle e profilaxia da doença, né? O controle e profilaxia da doença, aí, da ocorrência ou disseminação da doença infecciosa da bursa, deve estar relacionado diretamente aí com a sua cadeia epidemiológica. Ou seja, deve estar sempre eliminando aí fontes ou então mecanismos que possam estar transmitindo essa doença. Bom, e para que isso aconteça, essa eliminação, o primeiro passo é identificar a ave aí acometida, né? A ave portadora ou então mesmo a ave doença. E uma vez que é dado o diagnóstico da doença, essa deve ser feita aí a eutanásia dessa ave. Bom, quanto aos mecanismos de transmissão, deverá ser feita aí a desinfecção, né? Desinfecção do ambiente com alguns agentes físicos e também químicos, e também a desinfecção aí de fontes que teve contato aí com as aves infectadas. Alguns desinfetantes têm se mostrado aí eficazes contra a doença, né? Sendo eles aí a formalina, cloramina e compostos iodofóricos. Também, conforme o Gabriel falou anteriormente aí, é importante a gente evitar o contato das aves com possíveis disseminadores da doença, seja ela aves silvestres, roedores e dentre outros aí. E também deve reforçar a higiene da equipe. Além disso, também aí deve ter o programa de vacinação, onde aí temos o intuito de reduzir a propagação da doença no campo e, consequentemente, também diminuir a sua propagação de maneira gradual aí no ambiente onde as aves se encontram. E aí, se a gente tem algumas opções, né, para vacinação, a gente pode vacinar as reprodutoras, as mamães, né, para aumentar a imunidade passiva transferida para os pintinhos. E a gente, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Ajuda, mas não é suficiente. O que tem sido mais utilizado é a vacinação ali em ovo, né, dentro do ovo, ou no primeiro dia de vida, para que esse pintinho desenvolva, né, a imunidade ativa, né, imunização ativa mesmo, desenvolva a própria imunidade e consiga combater aí esse vírus, né? Ô, Pedro, você sabe como é que... você sabe que o mamífero, ele transfere, né, de forma geral, ele transfere a imunidade, a mamãe, né, mamífero transfere a imunidade para o filhote pela via transplacentária e via colostro, correto? Via de regra, algumas mais uma, outras mais outra, né? Os primatas transferem muito via transplacentária, os demais transferem bastante mais, né, pela via colostro. A galinha não tem placenta e também não produz colostro. Como é que ela faz para transferir essa imunidade aí para os pintinhos, as aves, né, de forma geral? Você sabe? Que é importante para a prevenção da doença da bursa. Alguém aí do grupo sabe? Ô, Guilherme, assim, não sei certo, mas tem relação com o vitelo, que seria ali dentro do ovo ali já? Sem dúvidas, sem dúvidas. Qual que é essa relação? Sem dúvida. O que tem ali no saco vitelino, né, que vem a formar a gema ali, que é importante? Durante o desenvolvimento do pintinho, ele ingere alimento, né? E ele ingere ali o vitelo. Sim. E aí, durante a produção do ovo, a galinha ou a ave, né, independente de qual ela transfere para o vitelo uma enorme quantidade de imunoglobulina Y, que é parecida com a nossa IgG. A deles é IgY. E aí esse pintinho, né, ele ingere isso, e ele ingere o vitelo e ingere junto a IgY. E aí ele nasce já com uma alta quantidade de concentração de anticorpos da mamãe, ok? Então, quando a gente vacina a mãe, as reprodutoras, né, uma das coisas que a gente está querendo fazer é que haja essa transferência aí de uma maior quantidade e maior qualidade desses anticorpos,
Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas vou arriscar, para não arriscar, tá aí, já que a gente está falando aí de doenças de aves. Manda bala. A ocorrência, né, dessa doença aqui no Brasil, nos últimos anos não teve relatos comuns de quadros clínicos da enfermidade, porém, em diferentes regiões do país é bastante comum a situação de doenças recorrentes ou mesmo falhas em programas vacinais, sem que se consiga identificar causas primárias. Aqui eu coloquei uma linha do tempo da doença, desde 1962 até os dias atuais. Em 1962 foi o primeiro relato da doença clínica. Em 1970 começou, né, o uso de vacinas suaves. Em 1972 teve a detecção da forma imunossupressora. Em 1979 a imunização de matrizes para a produção de ACM. Em 1984 teve a detecção de cepas variantes. Em 1989, teve a aparição do vírus, de vírus muito virulentos. Em 1994, teve o uso das vacinas intermediárias. Meados de 2000, teve o uso de vacina intermediárias plus. 2002, uso de vacina complexo imune. 2006, uso de vacina vetorizada. E nos dias atuais, tem o predomínio de formas subclínicas. Uhum. Em relação à legislação, a doença infecciosa da bursa, ela requer aí uma notificação mensal de qualquer caso confirmado. As recomendações para importação de aves domésticas, as autoridades dos países importadores devem exigir aí a apresentação de um certificado veterinário internacional atestando que as aves não mostrou nenhum sinal clínico da doença no dia do envio. Que justifiquem que vem aí de um estabelecimento regularmente inspecionado pela autoridade veterinária, que não foram vacinados contra a doença, que vem de estabelecimento livre da doença infecciosa da bursa demonstrado pelo teste de EGP, ou que foram vacinados aí contra, informando a data da vacina e a vacina utilizada. Recomendações para importações de países infectados com a doença para pássaros de um dia. É praticamente aí a mesma coisa, né? Eles que vêm de estabelecimentos inspecionados pela autoridade veterinária, de incubação, que cumprem as normas, que não foram vacinados ou que já foram vacinados, que são de origem dos pais que vêm de estabelecimentos que são reconhecidos como livres da doença, mostrado pelo teste de EGP, se a vacina é ou não praticada na matriz, e que foram enviadas em embalagens limpas e não utilizadas. Recomendações para importações de ovos férteis de aves domésticas. A autoridade veterinária, elas devem exigir aí que os ovos para incubação foram desinfectados de acordo com as normas, vêm de estabelecimentos regularmente inspecionados pela autoridade veterinária, e de incubadoras que cumprem as normas e foram enviados em embalagens limpas e não utilizadas. Gente, aqui eu coloquei também o QR Code da OIE, né? Onde a gente pegou a legislação da doença. Beleza. Vamos lá. Ó, só uma correção. Eu acho que eu falei que o pintinho ingere, vocês me corrijam, hein, que o pintinho ingere o vitelo. Eu falei isso? Sim. Ah, não é o vitelo, é o albúmen, tá? O vitelo, ele utiliza, ele absorve, ele ganha ali imunoglobulinas a partir do vitelo, mas a partir da circulação sanguínea. Então, a IgY, ele adquire a partir da circulação. Ele ingere o albúmen, e aí no albúmen tem outra imunoglobulina, tá? Que é a IgA, que vai protegê-lo, vai proteger a sua via gastrointestinal. Sistemicamente, ele vai ser protegido pela IgY, que é obtida por circulação sanguínea, ok? Eu falei errado aí, troquei as bolas, mas está corrigido.
Então, vamos lá para o questionário, né? Vamos lá. Primeira pergunta aí, em relação às medidas de prevenção e controle da doença de Gumboro, marque V para alternativas verdadeiras e F para alternativas falsas. O controle da doença deve ser feito por meio de medidas preventivas e de biossegurança, como vacinação, limpeza e desinfecção dos galpões, tratamento de aves infectadas e controle no trânsito de pessoas da granja. Ok, beleza, embora o tratamento, né, seja daquele jeito, mas obviamente se a gente tem ali um caso, e esses animais, né, têm os problemas, as alterações, as infecções secundárias, a gente vai tratar sim essas aves. Então, Aí. ok. O controle e profilaxia da ocorrência ou disseminação da doença infecciosa da bursa nos plantéis deve estar diretamente relacionado à cadeia epidemiológica, ou seja, deve eliminar fontes de infecção ou possíveis mecanismos no qual também transmitam a doença. Ok, beleza. Ok. Assim. A vacinação é facultativa aos criatórios, visto que a sua eficácia ainda não foi comprovada, e alguns estudos dizem que pode desencadear a ativação de um vírus latente. Falso. O primeiro passo é identificar as aves doentes ou portadoras da doença infecciosa da bursa, e uma vez dado o diagnóstico da doença, essas aves devem ser sacrificadas. Falso. Falso. Deve-se associar apenas programas de vacinação para reduzir a propagação no campo e, consequentemente, a diminuição gradual de sua disseminação no ambiente. Deve-se associar apenas programas de vacinação. Não, falso. Falso, porque a gente tem que associar as medidas também, né? Uhum. Deve-se tentar a prevenção de outras doenças debilitantes, como anemia infecciosa, marek, deficiências nutricionais, etc., visto que essas podem auxiliar na infecção pelo vírus da doença de Gumboro. Verdade, pode haver associação entre essas doenças, sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Deixa eu ver se eu acertei. Passa. Acertei? Todas? Acertou, isso. Beleza. A doença de Gumboro ou doença infecciosa da bursa é de transmissão horizontal direta ou indireta, ou seja, da ave do ambiente para outras aves. E tem como hospedeiros principais frangos. Sobre essa doença, a transmissão dessa patologia assinala a alternativa incorreta. A principal via de infecção é fecal oral, mas as aves também podem se infectar por poeiras e aerosóis fecais, via respiratória e ocular. B. Insetos como os besouros, pássaros, veículos e homem também são considerados fontes de contaminação, pois o vírus pode permanecer no solo e ração por longos períodos. C. Além da transmissão horizontal, alguns autores relatam a transmissão indireta, ou seja, as aves se infectam pelo ovo. Em plantéis jovens sensíveis, tipicamente a doença infecciosa da bursa, perdão, surge de forma rápida e atinge morbidade de 100%, causando apatia, diarreia e morte. O vírus faz replicação primária nas placas de Peyer, no intestino, passa pelo fígado, alcança a corrente sanguínea e infecta a bursa de Fabrícios em poucas horas. Uhum. Ó, incorreta aí a letra C, né? Sim, exatamente. Em relação à transmissão indireta, não, é vertical. Vertical. A transmissão direta seria do solo ali, e a doença de Gumboro não tem relato aí da transmissão pelo ovo. Ou pelo menos não é epidemiologicamente importante. É biologia, né? Sim. Mas realmente não tem, ou não há, não sei, ou realmente não é epidemiologicamente relevante. Então, letra C. Isso aí. Sobre os sinais clínicos e achados histopatológicos, é correto afirmar que pode surgir de forma crônica, causando apatia, desidratação, redução do consumo de alimentos e melhora progressiva do estado das aves. B. É possível notar lesões apenas na bolsa cloacal, pois é o único local onde o vírus está presente. C. A histopatologia, a bolsa cloacal apresenta folículos linfóides com rarefação linfocitária, hipertrofia folicular, necrose e cistos foliculares. D. Os sinais clínicos da forma subclínica são moderados. Ocorrem perdas da produtividade e imunodeficiência, tornando as aves susceptíveis a outras infecções bacterianas, virais, etc.
E redução da eficácia de vacinas, principalmente as de Newcastle, bronquite infecciosa, mareca ou bulbo aviária. As lesões macroscópicas que podem ser encontradas. Bolsa de Fabry reduzida de tamanho, contendo hemorragia ou conteúdo muco purulento, hemorragias musculares, rins congestos com depósito de uratos. A letra D, né? É isso aí. O C ali, o C e o S estão de sacanagem, né? Mudou uma coisinha que fez ficasse errado. Mas é isso aí, né? Letra D. São diagnósticos diferenciais, exceto a doença de Marek, doença de Newcastle, micotoxicose, intoxicação por produtos químicos, laringotraqueite infecciosa viária. Diagnósticos diferenciais, doença de Marek micotoxicose eu estou na dúvida entre laringo, eu acho que assim, todos, dependendo, podem ser. Mas eu estou na dúvida entre a laringo e a doença de Newcastle. Então, não sei, eu ficaria entre a B e a E, embora acho que dependendo da sintomatologia, dependendo do curso, dependendo da manifestação, todas essas podem ser diagnóstico diferencial. Sim, sim. Mas a literatura mesmo, todos os locais aí que a gente, pelo menos a maioria que a gente procurou, a doença de Newcastle é um diagnóstico diferencial, tá? Então, seria aí laringotraqueite infecciosa. Laringotraqueite, beleza. Em acordo. E, por fim, temos aí a doença de Gumboro, consiste na observação dos sinais, o diagnóstico da doença de Gumboro consiste na observação dos sinais agudos em conjunto de achados macroscópicos, como as lesões da bucha de Fabrício. Sobre esses métodos de diagnóstico da doença de Gumboro, podemos afirmar, exceto o PCR é um dos testes mais usados para diagnosticar a doença de Gumboro, por apresentar uma rapidez considerável, além de possuir alta sensibilidade e especificidade, e pode ser realizado com pequenas quantidades de amostra. O teste de ELISA tem sido muito utilizado para diagnósticos da doença infecciosa da bursa, por ser um teste sensível, quantitativo, eficiente e barato. O teste de ELISA, mais utilizado na doença de Gumboro, é o ELISA direto, para a detecção de antígeno específico, ou seja, o AC monoclonal, o anticorpo monoclonal, específico para o anticorpo que está sendo pesquisado, conjugado à enzima, uma enzima que presença de substrato a uma alteração de cor. D. O teste de precipitação AHGL é um teste simples, de baixo custo e boa sensibilidade na especificidade. É um teste escolhido para sua simplicidade e baixo custo, o que é favorável para ser usado em uma grande população. Resultados saem até 3 dias. Tá, aqui deixa eu diminuir aqui. Antígeno. Que é antígeno. Beleza, eu acho que é a B, porque eu segui... Na verdade, peraí, só um minutinho, Guilherme. Eu tô dando falta aqui, tá faltando a E. Faltando a E, então vai lá. Peraí que eu vou pegar aqui para ler aqui. Veja só, beleza, ótimo, show de bola, rápido, lindo. Sim. O ELISA pode ser utilizado, teste sensível, eficiente e barato. Ele pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo. Normalmente o ELISA é algo qualitativo. Ou seja, o que é um teste qualitativo? Positivo ou negativo? Reagente e não reagente. Ou no máximo um inconclusivo aí no meio. Tá? Então, essa B, vamos ver a E aí, né? Porque às vezes a E tá bem erradona, né? A E é o seguinte, os exames complementares são feitos apenas para fins de estudo e monitoramento da doença no país. No dia a dia não são utilizados com tanta frequência, pois o diagnóstico pode ser feito apenas com observação de lesões macroscópicas e com sinais clínicos patognomônicos. Aí é puta merda, né? Aí dá uma pegada, né? Claro que a letra E, né? Isso, exatamente. Mas assim, ok, a letra E, mas lembrem disso aí que a B, aqui na C tem esse errinho, né? É o antígeno,
Sim. E a B, normalmente o ELISA ele é qualitativo. Não é que não tem ELISA quantitativo, tem ELISAs quantitativos, mas normalmente a gente utiliza qualitativamente para saber, assim, ou no máximo semi-quantitativamente, para a gente saber, assim, ou é reagente ou não é. Ou no máximo, assim, é não reagente e é reagente e o grau e o título, né? Quanto maior o título, maior a presença daquilo que eu tô pesquisando ali. Quantitativo em si, beleza, mas ok. Vocês devem ter encontrado isso em algum lugar, né? Sim. Estava nas fontes que a gente procurou. Uhum, tá. Então, provavelmente, aí é feito a titulação. Não só para ver se é negativo ou positivo, é não reagente ou reagente. Mas também a gente verifica o título, né? A quantidade daquilo que a gente está pesquisando. Mas pelo amor de Deus, né? Tá na cara, né? Exatamente. Sim, muito obrigado. Valeu. Muito boa apresentação, bonita, bem objetiva, mas de forma mais objetiva, porém bem completa. Gostei bastante da apresentação. Essa doença é uma doença gostosinha também. Uma doença não é muito complexa, é simples da gente entender, né? E gostosinha, gostei muito da apresentação de vocês. Beleza? E das questões também. Bem elaboradas, fora essa letra E aí. Beleza? Vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutos para fazer um xixi, um cocô, tomar uma água, tomar um café e a gente volta com a apresentação aí sobre principais ectoparasitas das aves, né, domésticas. Até daqui a pouquinho. Ok. Bonito, hein? Capricharam. Ectoparasitoses em aves. Antes de vocês começarem, deixa eu ver aqui o grupo. Qual que é o grupo? Gabriela, Aisda, Giovana, Jonathan, Tícia, beleza. Lembrei. Isso aí é um prato cheio, ó, ectoparasitas, tá? Parasitologia, doenças parasitárias em animais, para quem gosta de animais silvestres, tá? É um prato cheio, inclusive ectoparasitas, não só de aves domésticas, que é o que vocês devem abordar aí, mas aves silvestres também, tá? Então, quem tem interesse nessa área, muita coisa aí de muita relevância, inclusive. Vai lá. Então, vou começar. Então, boa tarde, eu vou dar início à apresentação e o tema são as principais ectoparasitoses em aves. Os integrantes do grupo são a Aisla Richard, eu, Gabriela, a Giovana Nunes, o Jonathan Henrique, a Carolina Oliveira, Leandro Roger, Letícia Oliveira, Marina, Mário Vitor e o Ryan Augusto. Pode passar, fazendo favor. O parasitismo, ele é uma interação entre espécies. E nessa interação, somente um vai sair beneficiado, né, que é o parasita. Essas parasitoses, elas podem ser classificadas de acordo com a localização no corpo do animal, do parasita, né, e também de acordo com o seu tamanho, podendo ser micro ou macroparasita. O relacionamento entre hospedeiro e parasita, ele é somente aceitável em pequenas infestações, sendo tolerável para o organismo dele, né? Então, quando isso excede os limites aceitáveis, vai começar a causar prejuízos no organismo desse animal. Pode passar, Giovana, por favor. Então, apesar de, na grande maioria das vezes, esses parasitas serem negligenciados, eles são de suma importância para o sistema de produção, uma vez que, quando a gente observa a presença deles, a gente vê uma queda muito brusca na produtividade desses animais
E outro aspecto muito importante de ser citado também é que essas aves, elas podem ser reservatório de doenças para outros animais, né? Para as outras aves que estão junto com elas. Então, com tudo isso, a gente vê, né, que essas parasitoses, elas vão gerar grandes percas econômicas, tanto para grandes quanto para pequenos produtores. Bom, agora eu vou aprofundar um pouco aqui sobre os principais ectoparasitas e a gente vai começar falando sobre os piolhos. Tem aí como principais o Ichinocera e o Amblycera. Os piolhos, eles são da subordem Malófagos, conhecidos por serem mastigadores, mordedores, porque são animais hematófagos, né? E esse primeiro exemplo, ele vai ser um ectoparasita que vive na plumagem, se alimentando das penas, enquanto o segundo exemplo, ele vai ficar na pele, na superfície ali do corpo, se alimentando da descamação da pele. As duas espécies, elas vão ficar mais na região da cloaca, do peito, da coxa, que são as regiões que as aves não se coçam tanto. Pode passar. Temos também... Esses dois piolhos aí, Carol, esses dois piolhos, eles não são hematófagos, tá? Eles são mastigadores. Então, o aparelho bucal dele é mastigador, não é sugador. Obviamente, ele come de tudo ali, né? Ele estando ali na pele, ele vai comer o que tiver. Se tiver sangue, ele come também. Ele é bem promíscuo, mas ele não tem a capacidade de, vamos dizer assim, se alimentar do sangue. Né, e sugar diretamente o sangue. Ele vai comendo, igual você falou mesmo, ali dos debris celulares, secreção, resto de coisa, enfim. Tá bom. Tem também os piolhos de ninhos, que vão ser daí das poedeiras. A gente tem como um exemplo o Menopon galinae. Eles ficam mais fixos, né, no hospedeiro, e eles vão ficar todas as fases fixos no hospedeiro, e porque eles não conseguem se sobreviver tanto tempo no ambiente. Os ácaros, a gente tem como principal o Dermanissus galinae, conhecido também como o ácaro vermelhinho. Ele se diferencia dos piolhos porque ele não fica ali todo o tempo parasitando. Ele vai ficar durante o dia ali escondidinho no galinheiro e vai subir para os hospedeiros apenas à noite, que é o tempo que ele vai se alimentar, se parasitar. Tem também outros dois exemplos, o Ornithonissus silviário e o Ornithonissus bursa. Eles também vão parasitar aí mais durante o dia também, e quando tem uma grande quantidade de ácaros nessas aves, elas acabam ficando com as penas mais escuras e a região do ventre ali bem arranhada. As pulgas elas vão parasitar muito, principalmente as galinhas. Elas vão parasitar quando elas estão mais adultas, que é quando elas precisam mais se desenvolver. Elas são hematófagas, se alimentam do sangue, e elas acabam depositando os ovos no corpo daquele animal. Porém, os ovos do hospedeiro, né? Porém, os ovos, eles acabam não se fixando nas penas e ficam ali naquele ambiente, se desenvolvem em larvas e acabam vivendo ali no mesmo ambiente das aves. As duas principais ali é a Chinodopaga galinácea, que é esse primeiro exemplo, e a segunda é a Ceratopilus galinae. Nunca vi pulga em aves? Em galinha, nunca vi. Que tem... O artigo que eu encontrei, fala que são as mais encontrados os registros em galinhas. Galinha. Isso. Pois é, nunca tive oportunidade, não. Sei que existe, né? Uhum. Mas nunca... Piolhos,
bastante, mas ácaro também, mas pulga e carrapato também não, nunca vi carrapato. Vocês vão falar aí, né? Mas carrapato e pulga, não sabia que é tão frequente assim. Bom, então, os carrapatos também têm dois exemplos, que é o Argas refluxo, conhecido mais como os carrapatos moles, e o Amblioma cajanense, conhecido como carrapato duro. Tanto o Argas como o Amblioma têm registros, porém é mais comum o Argas refluxo, e as fêmeas vão aí depositar os seus ovos não no hospedeiro, vai ser em árvores, mas depois que esses ovos se desenvolvem em larvas, elas já começam a parasitar no hospedeiro. Elas vão se alimentar aí do sangue em 4, 5 dias em média, para depois procurar outro local, se desenvolver em ninfa. E tanto a ninfa quanto os adultos, eles vão parasitar também mais à noite. Eles têm esse hábito de parasitar mais à noite. Pode passar, por favor. Por último, as moscas, que tem como a principal aí a Pseudolincha canariense, conhecido como a mosca aí dos pombos. Elas são uma mosca de corpo achatado, coloração castanha. Elas são principalmente em aves domésticas e elas ficam ali no meio da plumagem, se escondendo por baixo das penas daquele hospedeiro. Oi, boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim. Guilherme, eu tô com um probleminha de conexão. Eu não vou ligar a câmera para não poder pesar, tá bom? Tá bom. Então, vou falar um pouco sobre a epidemiologia. Primeiramente, sobre os piolhos, né? Os piolhos são da ordem Phypteroptera, que foi estabelecida por Haeckel em 1896. Os piolhos, eles são insetos pequenos, medindo em torno de 5 a 8 milímetros, e são divididos em 4 subordens, porém apenas 2 parasitam as aves, que são o Amblycera e o Ichnera, e eles possuem ampla distribuição mundial. São em torno de 211 gêneros e 3.900 espécies descritas sobre aves. Porém, apesar do Brasil ele ser o terceiro país em diversidade de aves, esses ectoparasitas ainda são pouco estudados aqui no nosso país. Pode passar, por favor. Sobre os ácaros, eles pertencem à ordem Acarina, né? E possuem 3 espécies, como a Carol até citou, que são parasitas de aves, que é o Dermanissus gallinae, Ornithonissus silvario e Ornithonissus bursa, todos de distribuição cosmopolita. A transmissão, ela se dá por contato direto, e os ácaros, eles parasitam todas as partes possíveis do corpo do animal. E em casos de grandes parasitoses, grandes infestações, pode levar o animal a óbito. Pode passar. Sobre as pulgas, elas são da ordem Siphonaptera e são parasitas bem pequenos, que medem em torno de 3 milímetros. São 2 espécies que parasitam as aves, que é a Echinophaga gallinaceae e a Ceratophilus gallinae. A Echinophaga gallinaceae, ela ataca mais assim, massas galináceas e tem eventuais ataques a outras aves. São também de distribuição cosmopolita, e mais de 3.000 espécies já foram descritas nas aves, porém, menos de 60 espécies são encontradas aqui no Brasil. As pulgas, elas são vetoras ou hospedeiras intermediárias, e dessa forma, elas podem transmitir doenças bacterianas, viroses, eumintoses, e além disso, elas também podem ser infectadas por artrópodes. Um exemplo
delas serem vetoras ou hospedeiras é o caso da peste negra, né? Que foi pela bactéria Yersinia pestis, que dizimou milhares de pessoas na Europa. Pode passar, por favor. Sobre os carrapatos, eles são da ordem Oxidida e apresentam ampla distribuição mundial. Eles são vetores de bioagentes que podem infectar tanto os animais quanto os seres humanos, dessa forma constitui uma zoonose. E como parasita de aves, a gente pode citar o Argas refluxus, e esse parasita, ele não se fixa na ave durante todo o tempo, ele apenas fica na ave o tempo necessário para fazer a sucção de sangue, depois ele sai da ave e vai para o seu esconderijo. O envolvimento de roedores, aves migratórias, animais silvestres e até mesmo os animais domésticos vão possibilitar a ocorrência de surtos desses ectoparasitas. Pode passar. Sobre as moscas, elas são da ordem Diptera. Um exemplo que a gente trouxe, né, como a Carol já citou, é a Pseudolinchia canariensis, que parasita as aves. Ela é amplamente distribuída, sendo considerada de distribuição cosmopolita. Ela é uma mosca picadora hematófaga, de tamanho variável, medindo de 3 a 10 milímetros, e tem como os hospedeiros diversas aves. Será que ela caiu? Não, Guilherme, eu terminei. Ah, beleza. Então, os principais sinais clínicos das aves que estão acometidas com os ectoparasitas hematófagos, como carrapatos, piolhos e pulgas, eles vão ser praticamente os mesmos. Elas vão apresentar inquietação, autolesão, elas vão ficar acordadas por mais tempo, por conta do incômodo, né, que é causado nelas. Elas vão apresentar perda de penas, desequilíbrio térmico, anorexia, queda na produção de ovos, estresse generalizado, canibalismo entre elas, prurido, né, que é a coceira, e a inflamação de pele também. Pode passar. Os ácaros, eles também são ectoparasitas que são muito comuns nas aves. E essas aves que estão acometidas, elas vão apresentar muitos problemas de saúde. E os principais sinais clínicos vão ser agitação, fraqueza, anorexia, vai ter um prurido intenso também, perda de penas, alteração na pele, no bico e nas garras, uma queda na produção e dificuldade respiratória. Sobre os sinais das moscas Hippoboscidae, elas apresentam um aparelho sugador, né? Então, elas também são hematófagas e elas causam estresse e uma anemia, elas vão causar muito estresse e também anemia nas aves. Além disso, elas são transmissoras do protozoário Hemopróteos columbae, que também vai causar emagrecimento, anorexia e anemia nessas aves. Pode passar. Como os sinais clínicos eles são bem parecidos em todos esses ectoparasitas que eu acabei de citar, a gente colocou as imagens todas juntas, né, por último. Então, essa primeira imagem está mostrando aí um animal que tem anorexia, né, ele vai perder o apetite, e vai apresentar um emagrecimento muito severo. Então, a gente vai poder ver esse ossinho aí do peitoral dele. Quando esse osso está bem proeminente, assim, bem aparente, quer dizer que o animal está tendo uma perda de peso muito severa, porque não é normal a gente ver esse osso. Na segunda imagem, está apresentando aí o sinal de ácaros, né? Vai ter uma escamação nas patas desses animais, e também uma irritação muito grande.
Na imagem de baixo, está representando aí o animal com uma alta lesão, onde ele vai arrancar suas próprias penas, né, de tanto incômodo que eles começam a sentir, e aí vai ter uma irritação muito grande também na pele. Além disso, eles vão ter um prurido intenso, né, nessa parte da imagem, está mostrando o animal se postando aí no galho, e além disso, a gente vai também conseguir ver bastante carrapato, né, nesses animais. Pode passar. Boa tarde, gente. Aqui eu trouxe um exemplo de ectoparasiticida, que é o colosso aviário. Ele apresenta ele é um fármaco não, um remédio bom. Ele é altamente seguro, ele apresenta uma baixa toxicidade e uma coisa muito importante é que ele é registrado no mapa para uso nos aviários de frango de corte e de postura. Na fórmula dele, tem os princípios ativos da cipermetrina, o clorpirifos e o butóxido de piperolina. Esses princípios ativos, eles agem por contato e ingestão diretamente no sistema nervoso desses ectoparasitas. É administrado por pulverização e também por via atomizador. Pode ser utilizado na ave e também pode ser utilizado no ambiente? Não, é geralmente feito somente no ambiente, só. No ambiente? Ah, tá. Então esse é pro ambiente. Isso, pro ambiente. Eu não coloquei fármaco diretamente pras aves, isso. Aqui eu fiquei mais relacionado às aves de corte e de postura, Guilherme. Tá. Então, assim, não para pet, vamos dizer assim, né? Calopsita, que nem o nosso último trabalho foi. Entendi. Aí eu relacionei mais o tratamento de aves de corte e postura. Entendi. Mas Quem está trabalhando na Ourofino? Você? A Giovana? Quem que é? Trabalhando lá na Ourofino. E é isso, gente. Beleza. Aí, né, como eu te falei, né, o Mário, aqueles colossos, né, temos vários outros medicamentos comerciais, né, que podem ser utilizados também. E ali na composição, como a gente trocou algumas mensagens antes, você tem um piretroide, tem o filoterápico, como é que fala? Eu esqueci. Isso é de plantas medicinais que é feito? Eu até andei dando uma lida sobre isso. É um fitoterápico, eu não sei de qual planta que é, né? Mas enfim, ele associou tudo ali, ele associou... Sim, e eu vi também que esse fitoterápico, ele ajuda, né, ele ajuda a potencializar o piretroide. Eu estava vendo sobre isso, parece que ele ajuda a potencializar o outro, por isso que fez essa junção. Ah, beleza. É isso aí. Então, o piretroide, os piretroides, né? Eles, como está ali, se puder volta lá um slide, para eu ver qual que é a base. A cipermetrina, né? Então, esses que têm esse nome aí, permetrina, tudo é piretroide. Aí eu tava vendo que o botox de piperolina, ele ajuda a potencializar a cipermetrina. Entendi. É isso que eu tava vendo. É isso aí. Não sei, mas é possível, né? Aí utilizou as principais bases, os principais grupos aí para o controle aí de muitos ectoparasitas e não só nas aves. A gente utiliza os piretroides organofosforados também para o controle de ectoparasitas em outras espécies. Principalmente o piretroide, né? Utilizado muito como repelentes, enfim, em pequenos animais, e os organofosforados e piretroides também utilizados em grandes animais aí de produção. Uma combinação aí, né? Os organofosforados, eu estava vendo que causa muita intoxicação em alguns casos, né? Pode causar. Então, a gente tem é bem famoso, né? As ações por organofosforados, por
carbamatos. Por exemplo, um medicamento que é muito utilizado para tudo, né, é o Botox. Com certeza vocês já ouviram falar. Sim. O Botox, né? Isso aí é recorrente, é bem famoso. Botox e o Bolfo. Piretroide é a deltametrina, viu? Do nome metrina é deltametrina, é um piretroide. É uma base diferente, mas o mecanismo de ação é o mesmo, né? São para piolho, para pulga, para tudo, né? E tem ivermectina também, né, Guilherme? Eles coloca gota de ivermectina na parte cervical, assim, da ave. Sim, podemos utilizar também, com certeza. Ok? Um parasiticida aí bem geral, né? Beleza, manda bala. Bom, só um momento, tem que me ver. Boa tarde, turma. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a profilaxia. Independentemente de qualquer for o tipo de ectoparasita, a sanidade do ambiente ele tem um papel muito importante para a gente garantir a saúde das aves. Então, um ambiente higienizado, com uma limpeza bacana, com desinfecção, com certeza a gente vai conseguir diminuir o risco da presença dos ectoparasitas. Então, é importante a gente também ressaltar que existem diversos produtos que vão reduzir infestações, mas nenhum vai reduzir por completo. Então, é muito importante a gente fazer a junção desses produtos com essas medidas de limpeza, desinfecção, higienização. Aí aqui eu coloquei uns 4 pontos de medidas importantes, que é a desinfecção do galpão, quando o vazio sanitário, claro. Geralmente o pessoal faz a limpeza com cloro e solda. É importante também a gente fazer um tratamento de prevenção nas aves, através de banhos, pulverização, o polvilhamento, que no caso é o Bolfo, como o Guilherme disse, Botox. A gente ter o controle dos animais silvestres e domésticos. Então, é recomendado a gente não, né, o galpão, a granja, colocar a tela em volta para a gente tentar não ter contato direto, porque eles são também hospedeiros, como pombo, o pardal, e também cachorro, gato, que também é hospedeiro dos carrapatos. E fazer o manejo correto dos resíduos, porque não adianta a gente fazer a troca de cama do galpão e fazer o descarte incorreto. A gente colocar perto da grama, não vai funcionar. Pode passar, por favor. Beleza. Agora eu vou falar algumas formas de controles para vocês. Basicamente muito parecidos o controle dos ectoparasitas, tanto de todos, do ácaro, do piolho, carrapato, pulga e das moscas. Então, vou falar um contexto geral que é muito importante a gente fazer no galpão, que é o quê? A gente examinar uma amostra de 20 a 30 aves por semana para a gente ver se tem a presença do ectoparasita. Aí, assim, a gente vai tentar fazer o controle dos ectoparasitas. O ácaro, se caso tiver presença de ácaro, é importante a gente fazer não só o tratamento nas aves, mas também na instalação, porque o ácaro ele pode sobreviver tanto no hospedeiro quanto no ambiente. Já no piolho, se tiver a presença de piolho, é importante a gente fazer a aplicação do inseticida e também a gente vai fazer a aplicação durante um dia, duas vezes durante uma semana. Por quê? Porque o piolho, até a Carol explicou, o piolho ele vai botar o ovo na galinha, só que o ovo não vai conseguir fixar na galinha. Então, o ovo vai descer e ficar na cama. A gente aplicando um inseticida nas galinhas, a gente não vai conseguir combater os ovos, só os piolhos na forma adulta. Então, é interessante, na semana seguinte, os ovos vão eclodirem, claro, com certeza, e a gente fazer a outra inseticida, a pulverização.
As pulgas, a medida de controle mais importante é a remoção da cama infectada. E quando a gente for colocar outra cama, é importante a gente colocar uma cama tratada com medicamento. Por quê? Porque a gente vai eliminar as formas de larvas que vai estar na cama, e gente do céu, vou começar de novo, viu, Guilherme? Eu perdi meu raciocínio. Vai lá, elimina a cama para eliminar. Por quê? A cama está infectada. Isso. A gente vai eliminar, só que na galinha tem a forma adulta das pulgas, entendeu? Aí a gente vai fazer a eliminação dos dois jeitos, tirando a cama infectada e colocando a cama tratada para tentar esgotar as pulgas. E agora pode passar. Esse daí eu fiquei bem perdido, perdi o raciocínio. Agora é o carrapato que eu vou falar. Bom, o controle de carrapato é feito através de pulverização. E é importante a gente, como a Carol e a Marina disse, o carrapato ele tem um hábito noturno. Ou seja, a gente não vai conseguir pegar essa amostra e ver direitinho se tem a presença de carrapato ou não. Então, é necessário a gente fazer a pulverização em todos os lugares possíveis da instalação, não só dentro do galpão, mas também ao redor, porque há chance de ter abrigos desses carrapatos. E é importante também, é recomendado o puleiro, os bebedouros, os comedores ser suspensos, porque geralmente os puleiros, os bebedouros no chão, ele lá tem forma é um abrigo para eles. E as moscas? A forma de controle das moscas vai ser a adoção de medidas de evitar a criação desses insetos. Como que a gente vai evitar a criação desses insetos? O que é atrativo para as moscas? É excesso de sujeira, excesso de fezes. Então, a gente fazendo a limpeza, desinfecção, higienização correta, a gente consegue diminuir a presença das moscas nos galpões. E é isso. Beleza. Ótimo. Então, a gente resolveu trazer um relato de caso de uma parasitose em ave. A gente pegou esse relato que eram de periquitos australianos. Então, foi assim, o proprietário levou dois periquitos australianos para consulta, porque eles estavam apresentando um quadro agudo de prurido, ou seja, coceira, caquexia, ou seja, um emagrecimento muito excessivo, debilidade, ele estava com dificuldade para se locomover, e também tinha uma dermatite, ou seja, uma inflamação na pele. E aí, as outras aves que viviam com elas também apresentavam os mesmos sinais clínicos, só que variava a intensidade do sinal. E eles tinham alguns óbitos esporádicos, há um mês mais ou menos. E o que é esses óbitos esporádicos? Tinha uma morte para aqui e para ali. E aí, na última semana, o índice de morte elevou muito. Então, as duas aves que estavam mais debilitadas, ele pegou e levou para a veterinária. E aí, duas veterinárias que atenderam estas aves, e depois do exame clínico, essas veterinárias ficaram com muita coceira nos braços, uma coceira muito intensa. Então, o proprietário também falou que essas aves se alimentavam de dieta de grãos, que era própria para periquitos australianos, e que não tinha nenhum relato de caso de outro periquito que adentrou a este plantel, que não tinha alojamento de outras aves ao redor de onde essas aves estavam alojadas. E aí, pediu para coletar sangue e um exame parasitológico de pele. E no exame de sangue foi feito um esfregaço sanguíneo, onde eles estavam pesquisando hemocitozoários e não encontrou. E também o volume globular, pesquisou o valor de volume globular e apresentou anemia.
E no exame parasitológico de pele, eles viram que encontrou ornitonissus, que é um ácaro hematófago. Pode falar. Perguntar a suspeita, pô. Ah, desculpa! Olha lá. Desculpa, Guilherme. Falei antes da hora, tá vendo? Mas eu ia apostar a informação aí da veterinária Cossano é muito boa, né? Os ácaros aí, eles têm... eventualmente, eles podem acometer humanos. O ornitonissus, que era o caso, né? E acho que o dermanissus também. Pode acometer. Mas era isso mesmo? Não é. Era isso. E aí, então, depois que diagnosticou que era esse ácaro, então elas colocaram um tratamento para ele fazer, que era aplicar 2 gotas de ivermectina na parte cervical dos periquitos, era dose única, e também tirar esses animais de onde eles estavam, fazer uma limpeza e desinfecção desse lugar e fômites, e também tirou esses animais de lá, e depois da limpeza e desinfecção, elas aconselhou eles a passar a vassoura de fogo nas paredes e pisos. E foi isso. Eu não me lembro bem do ciclo desses ácaros, né? São ácaros hematófagos, dermanissus e ornitonissus, eu não me lembro bem o ciclo deles. Mas tem alguma parte do ciclo deles que não é no animal? Tem alguma parte que é de vida livre? Eu acho que não. Eu não sei, mas eu sei que o ciclo ele é maior, né? As fases não é só o ovo, a larva e a ninfa e o adulto. Ela tem a protoninfa, a deutoninfa, então creio que pode ter essa chance de não ficar todas as fases no hospedeiro, né? Eu não tô me lembrando aqui. Sinceramente, não estou recordando aí. O que seria meio diferente, né, do que para os outros ácaros que normalmente ali completam o seu ciclo no hospedeiro, em cima do hospedeiro. E aí é porque eu estou perguntando isso, porque foi dada uma importância muito grande, né, o que não está incorreto, né, não estou falando que está incorreto, mas foi dada uma importância muito grande ao controle ambiental. Enfim, mas depois vocês me relembram. Na verdade, depois aqui eu vou dar vou relembrar aqui, vou dar uma estudada e relembrar, fiquei na dúvida. Muito bom, excelente, muito completo, extremamente bonito, né? Vamos lá para as questões, então. Muito bonita a apresentação, caprichada, bem completa também. Imaginei que vocês não iam abordar tantos ectoparasitas assim. Vocês abordaram de forma bem interessante. Eu não achei que vocês iam abordar a pulga e nem que vocês iam abordar esse outro que eu esqueci. Mas, pensando do ponto de vista de aves silvestres, principalmente os psitacídeos, tem um ácaro que chama Kinemidocoptes, que causa a sarna quinemidocóptica, é muito importante também. Então, quem tem interesse em trabalhar aí com animais silvestres, né, aí, obviamente, aves, dá uma lida, dá uma pesquisada sobre o Kinemidocoptes. Kinemidocoptes. É bastante frequente aí em aves silvestres, ok? Tem outro ectoparasita? Eu senti falta? Não, vocês falaram de todos. Uma outra coisa em aves silvestres, que pode ser muito problema em alguns criatórios, em algumas circunstâncias vai ser problema demais. Berne, miíase. Tá? Então, a miíase
pode ser muito problema em ave silvestre, principalmente mata muito filhote, mata muito, muito, muito filhote. Tem inclusive uns vídeos aqui no meu celular de filhotinho de aves silvestres com vários e vários e vários bernes no corpo, né? Agora você imagina um berne daquele tamanho, berne, berne, causando, o que causa num filhotinho, né? Um filhotinho de ave, é realmente terrível e mata muito a ave jovem, principalmente a ave, o filhote e a ave jovem. Então, quem interesse também é o que eu falei, né? Animais silvestres, pessoal, parasitologia em peso, ectoparasitas, verme, protozoário em peso nesses animais, ok? Vamos lá, já viu? Acontece. Vamos lá ver essas questões, então. Acho que o Jonathan vai querer fazer as considerações finais antes. Ah, tá. Então, beleza. Manda bala. Então, a gente viu que tem muitos ectoparasitas que vão infectar as aves, e isso vai ser de grande preocupação para os criadores, porque pode causar muitos prejuízos econômicos. Então, por isso, a melhor opção vai ser a prevenção e o controle desses ectoparasitas, visando o melhor manejo sanitário dessas aves. É isso. E aí a gente pode pensar assim, cultura industrial muito tecnificada, biossegurança, não vai ter piolho, não vai ter ácaro, e tem, mas tem, e tem bastante. Só abrindo eu perguntei para vocês se vocês iam abordar o cascudinho. O cascudinho é um inseto. Olha como é que é interessante as coisas, né? Eu acho, pelo menos. O cascudinho é um inseto, é um besourinho que se desenvolve, ali na cama, né? Na cama de frango. Tá? Aí a larva desenvolve, enfim, e os adultos e aquela coisa toda. E aí, qual que é o problema do cascudinho? Que é problema em muitos galpões. Além de ali danificar as instalações, e, obviamente, ele pode carregar agentes infecciosos, né, que ele está crescendo nas fezes, basicamente, dos animais, está ingerindo fezes, matéria orgânica, fezes, está ingerindo micro-organismo, E. coli, salmonella, micoplasma, o próprio que a gente viu agora há pouco, o vírus da doença da bursa, e acaba transmitindo para as outras aves também. E o problema principal do cascudinho, que é esse inseto que se desenvolve na cama das aves, é que ele é mais gostoso, olha que legal, ele é mais gostoso do que a ração. Aí pensa só, você tem lá o pintinho que está crescendo, né? O franguinho lá que está crescendo, aí ele olha para a larva, olha para aquela ração, olha para a larva, olha para a ração, olha para a larva, olha para a ração, o que ele vai comer? O que vocês acham que ele vai querer comer? A larvinha, gostosa, viscosa, mais saborosa, ou aquela ração seca, sem tempero? É óbvio que ele vai comer ali a larvinha, né? E às vezes até o adulto. Só que a larva e o adulto, essas larvas e o adulto, eles são pouco nutritivos. E aí qual que é o principal impacto? É que ingerindo as larvas e adultos, esses franguinhos, eles deixam de ingerir a ração. Não, deixando de ingerir a ração, eles se desenvolvem menos, a conversão alimentar fica uma bosta, ganha pouco peso, aí vai ser abatido ali com mais alguns dias, né? Vai demorar mais a ser abatido, às vezes abatido com um menor peso. Então, eu acho sensacional e assim, considero, de certa forma, né, considero um parasitismo também, de alguma maneira, né? É uma coisa absurda. Uma coisa interessantíssima. Os desafios que o médico veterinário tem na sua lida, né, são
dos mais variados e às vezes até bizarros possíveis. Vamos fazer esse Kahoot aí. Manda aí o o código aí, o QR Code. Hoje eu posso fazer, né? O Jean não está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui. Vou demitir o Jean do Grupo Estudos. Espera aí, deixa eu... .it. Beleza. 555-9148. Eu errei? Tira. Beleza. Posso que só eu que vou jogar, né? Uma exclamação. Vou jogar contra a exclamação. Você está vendo seu apelido na tela? Tô vendo. Glauco vai jogar também. Ah, entendi. Anderson. Vamos lá. Essa questão do tempo é bem complicada mesmo, né? É um sinal clínico de ectoparasitas hematófagos, exceto perda de penas, ganho de peso, prurido e inflamação na pele e canibalismo entre as aves. O meu tá... No meu celular está aparecendo a resposta marrom. Beleza, manda bala. Ganho de peso, você tá doido, né? Ganho de peso para o ácaro, né? No verão e primavera, é preciso examinar umas amostras de até 30 aves por galpão, uma vez por semana para controle de piolhos. Verdadeiro ou falso? Se isso aí for verdadeiro, eu entrego o meu CRMV. De onde vocês tiraram isso? Que perigo. Ai, ai. Vamos lá. A ordem Siphonaptera é representada por duas espécies, sendo elas esse nome aí Galinae e Ceratophilus galinae. E aí, hein, Giggs? Eu também, eu tentei responder pela aula, quase perdi aqui. Ó, Uai! acertei e perdi, é pelo tempo, né? Pelo tempo. Estou tentando responder na aula, estou esquecendo. Como medida de controle das pulgas, não se deve permitir o acesso de cães, gatos e ratos nas instalações. Verdadeiro ou falso? Olha, é uma coisa que a gente não vai permitir, né? De qualquer forma. Mas, vamos lá.
Ah, errei, pô. Eu coloquei falso. Coloquei falso. É óbvio que a gente não vai permitir o acesso de cães, gatos e ratos nas instalações, né? Eu não falei dessa questão. Você entregue na outra questão. Pensa se você fala nessa. São medidas para prevenir os ectoparasitas, exceto controle somente de animais silvestres no galpão, com telas e cercas, manejo de resíduos, desinfecção e vazio sanitário dos galpões e desinfecção de veículos na entrada do aviário. Isso mesmo. Beleza. Boas questões. Aquela do cão, a mais óbvia, e eu errei. Olha só como é que são as coisas. Tá bom, medalha de bronze. Tá bom, terceiro lugar. Terceiro lugar, tá ótimo. 4 em 5, né? 4 acertos em 5, 80%. Dá para passar. Quanto será que está a minha média geral aí, hein? Guilherme, você deve estar beirando 70 pontos, passando assim. Vou precisar de ponto extra. Precisar de fazer um trabalhinho no final. Você vai passar em cima da média. Passar ali na tábua da beirada. Tá bom. Beleza, ótimo. Ótimas apresentações, muito bom, muito completo. Parabéns aí pelo capricho das apresentações de hoje. Beleza? Sem críticas, assim, obviamente nenhuma destrutiva nem construtiva também. Achei que foi muito bom. As duas apresentações foram muito boas, vocês apresentaram muito bem. Conteúdo ótimo, mesmo sendo o conteúdo de bastante conteúdo, né? Falaram de forma objetiva, trouxeram informações interessantes, muita imagem, muito recurso visual, enfim, as questões bem interessantes também. Então, só elogios hoje aí, beleza? Então tá, ó, semana que vem